Bom dia, tudo bem com vocês? Tava com saudade já de vocês. Deu uma sumidinha, mas eu tô aqui de volta para trazer uma palavra de Deus para sua vida, amém? Vamos lá, a palavra de Deus hoje é sobre tempestade. É na tempestade que nos achegamos ao Pai, amém? Essa palavra tempestade, confesso que para mim ela traz um pouco de medo, de insegurança, né? Porque tempestade que a gente passa nas tempestades da vida, né? No sentido figurado, todos nós passamos tempestade, né, gente? Todos nós passamos um momento de tempestade, onde tudo fica escuro, a gente não consegue enxergar a nossa frente, a gente fica com medo, apavorado, sem saber o que vai acontecer, né? No meio da tempestade, a gente sente aflição, sente medo, desespero, né? Eu confesso que eu tenho medo de tempestade. Já vivi algumas situações que eu fiquei um pouco traumatizada com tempestade, né? Tempestade traz raios, vento, chuva, barulho, escuro. Eu tenho medo de tempestade. Já vivi algumas situações que foram assim apavorantes. Vivi um dia uma situação que caiu um raio perto de mim, mas graças a Deus, Deus é conosco, me livrou de algo pior. Tive um dia que eu saí no meio de uma tempestade, caiu um fio de alta tensão do poste em cima do carro onde eu estava. Graças a Deus, Deus sempre presente, me livrou, né, de mal pior. Vivi um dia também que eu saí no meio de uma tempestade, eu fui jogada longe por um vento forte, onde um muro desabou em cima de mim e eu fui parar num hospital. Então, tempestade costuma nos afligir, né? Essa palavra tempestade. Mas eu creio que nós não devemos nos assustar, porque é na tempestade que a gente vê a glória de Deus, é na tempestade que a gente vê o socorro de Deus. É na tempestade que Deus nos forja a sermos pessoas, seres humanos melhores, né? É na tempestade que Deus nos prova para nos aprovar. Tem uma palavra na Bíblia que fala, né? Em 1 Pedro 1,7, diz assim: essas provações são para mostrar a fé que vocês têm é verdadeira, se é verdadeira, né? Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha que palavra, né, gente? Palavra forte. Quantas vezes murmuramos, choramos, ficamos desesperados por causa de alguma provação? Bastante, né? Alguma provação que estamos passando, sem parar para pensar que essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para nossas vidas. Deus não é mau. Ele só está te testando. Ele só está, né? Ele estar só testando é um ato normal, pois quando amamos alguém, de uma maneira ou de outra, testamos aquela pessoa. Fazemos isso para ver se podemos confiar nela, para ver como vai ser a atitude da pessoa. No caso da aprovação, é para fortalecer nossa fé, é para nos deixar mais fortes e capazes, assim superarmos todos os obstáculos, louvando a Deus e glorificando sua santidade e majestade. Aleluia, né? Então, gente, as tempestades da vida vêm para nos forjar, para nos capacitarmos a sermos melhores. É através das tempestades que a gente cresce, que a gente amadurece, né? Que a gente vem viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, é onde Deus nos trata em meio à tempestade. E na tempestade a gente nunca está sozinho.
Tem a passagem em Marcos, né, que fala dos discípulos em alto mar. Eles estavam no meio de uma tempestade, com medo, né, com muito medo, porque uma tempestade em alto mar é pavoroso, né, gente? Eu não quero viver a situação. Mas deve ser muito pavoroso você estar em alto mar, aqueles raios cortando o céu, o barco querendo afundar e o desespero deles. Eles clamaram por Jesus, Jesus estava lá, caminhando nas águas, e Jesus fala para eles: calma, tem de bom ânimo, eu estou aqui. Então é na tempestade, gente, que Jesus está conosco. Nós não podemos ver como sim os discípulos viram ele caminhando pelas águas, mas nós podemos sentir a presença dele. Nós podemos ficar reclamando, ou nós podemos buscar a face de Jesus, buscar a sua companhia, chorar nos seus braços e clamar pedindo socorro, né? Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de nós. E ele vem ao nosso socorro. Jesus vê cada aflição da nossa vida. Jesus vê. Jesus sabe de cada batida do nosso coração. Jesus sabe de cada aflição que a gente passa. E ele é conosco. Ele nunca nos abandonou. A gente pode até se sentir abandonado, mas ele nunca nos abandonou. Tem uma frase que diz assim: a demora de Deus é mais grave para nós do que o nosso problema. Às vezes a gente aumenta tanto o nosso problema, né, gente? Às vezes o problema ele é pequeno e a gente faz aquela tempestade. A gente faz aquela tempestade em cima do nosso problema, porque Deus está demorando para nos responder. A gente tem que saber o seguinte, é que o tempo de Deus é diferente do nosso. É muito diferente do nosso. A gente vive num mundo moderno, globalizado, que a gente quer as coisas assim para ontem. A gente joga alguma coisa que a gente quer saber no Google e a resposta vem na hora. Só que não é assim com Deus. A gente clama, a gente ora, e a gente tem que saber que o tempo é dele, não é nosso. A gente tem que saber aguardar, descansar no Senhor. Entregar para Ele todas as nossas aflições e descansar, literalmente descansar, sabendo que Ele está no controle e Ele vai agir. Ele vai agir a nosso favor porque Ele nos ama. Amém? E a gente tem que descansar. A gente é fraco, a gente é falho, a gente vai amarelar. E muitas vezes nós vamos amarelar. Assim como Pedro amarelou no barco, né? Jesus chama ele para caminhar nas águas com ele, Pedro vai. Só que a primeira oportunidade que Pedro olhou para os lados, ele viu as circunstâncias. E ele esqueceu que Jesus estava ali com ele. Por um momento rápido, ele olhou as circunstâncias, ele olhou a tempestade e ele começou a afundar. E assim somos nós. Por muitos momentos da nossa vida, a gente olha as circunstâncias, a gente olha os problemas, né? E esquece que Jesus está no barco com a gente. Né? Vamos procurar focar nos nossos problemas com algo pequeno perante a grandiosidade do nosso Deus. Amém? A gente tem que ter mais fé. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradá-lo. Então que nossa fé possa ser, não do tamanho de uma mostarda, semente de mostarda, mas que ela seja imenso como o nosso Deus. Amém? Nós vamos falhar, nós vamos ser fracos, porque é do ser humano. Mas aí a gente se fecha no nosso secreto, no nosso quarto, né? E fala com o papai. Ali buscamos a fortaleza nele, ele é o nosso socorro bem presente. Ele vai nos fortalecer, basta que nós o busquemos. Essa busca tem que ser contínua, essa busca tem que ser todos os dias no seu secreto,
buscando, consagrando o seu dia a Ele, para a gente ficar forte nos dias maus. Em Efésios 6:10 fala que a gente tem que se revestir das armaduras para enfrentar os dias maus. E os dias maus, estamos vivendo aí alguns dias maus, amém? Estamos vivendo alguns dias maus aí que a gente não sabe como vai terminar, mas a gente tem a plena convicção que vai dar tudo certo, porque Deus está no comando, amém? Ele não vai dar uma cruz mais pesada que a gente possa carregar. Eu não sei qual a sua aflição hoje, de repente é a saúde, de repente é o casamento, a família, de repente é o emprego que você perdeu, de repente é algum ente querido que está doente ou que se partiu com esse vírus. Mas vamos focar em Deus, vamos focar na grandiosa, na magnitude de Deus. Não há uma folha de uma árvore que cai sem a permissão dele, amém? Vamos crer que ele está no comando, ele tem propósito em tudo, até na morte ele tem propósito. Nós desconhecemos os propósitos de Deus, mas ele tem propósito em tudo. Hoje não conseguimos enxergar, mas lá na frente, com clareza, iremos entender tudo o que passamos na vida. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se hoje estamos passando por dificuldades, por aflições, estamos no meio de uma tempestade, vamos chamar Jesus, assim como os discípulos chamaram. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de nós. Ele tem, gente. Ele tem. Ele está todo o tempo no barco conosco. Ele está todo o tempo com nós, ajudando a passarmos pela tempestade. Nós não estamos sozinhos. Quando ele partiu, ele falou: eu estarei indo, mas eu deixarei com vocês o Consolador. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele disse isso. Jesus disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Então ele está conosco. Amém? Ele está conosco. Ele não foi dar uma voltinha, ele não foi passear, ele não foi tirar férias. Deus não tira férias. Deus não tira férias. Deus não dorme. Deus não descansa. Deus está conosco o tempo todo. Amém? Tem uma outra frase, uma frase que diz assim também: é melhor enfrentar a tempestade dentro da vontade de Deus do que ficar na calmaria fora da vontade de Deus. Amém? Então é melhor estarmos enfrentando a tempestade dentro da vontade do Pai, vivendo aquilo que Ele tem para nós, do que fora da vontade dEle. Estar dentro do centro da vontade de Deus é ter que enfrentar a tempestade, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham fé, né? Tenham ânimo, tenham bom ânimo. Ele venceu, a gente vai vencer. Amém, gente? O Deus do de repente às vezes demora. Nosso Deus é Deus do de repente. De repente ele vem e muda todas as circunstâncias, assim, ó, de um dia para o outro. Só que de repente dele, às vezes a gente tem que esperar um pouquinho. Amém? Se ele fazia no deserto, né? Se ele alimentava 5.000 pessoas com apenas 2 peixes e 5 pãezinhos, o que ele fará com a nossa vida? Se ele cuida das aves, né, que estão na natureza, se ele provê um alimento, sustento para os bichinhos, ele não vai prover para nós que somos filhos dele? Amém? A gente pode passar por dificuldade que tiver que passar, mas Deus é conosco, Deus não vai deixar nos faltar, Deus vai prover tudo o que a gente precisa, basta a gente clamar, basta que a gente clame. Lá em Mateus 6, ele nos ensina a orar. Se o seu problema é orar, você não sabe orar, Deus deixou até isso. Deus até nos ensinou a como orar. Em Mateus 6, versículo 9,
Ele fala, portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém? Deus nos deixa essa oração linda, que é a oração do Pai Nosso. Deus nos ensina até como orar. Amém, gente? Basta a gente dar o nosso passo, basta a gente buscar o Pai, nosso Pai em secreto, entregarmos todas as nossas aflições. Ele sabe de tudo, Ele sabe, conhece o nosso coração, nossos pensamentos. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir o pedido de socorro da nossa boca. Amém? Então eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei por qual tempestade você está passando. Se você perdeu o marido, se você perdeu o ente querido, se você perdeu o emprego, se você está sem dinheiro, se você não tem como pagar suas contas. Não sei quais são os seus problemas. Eu sei que todo mundo passa por problemas. Todos passamos por aflições. Todos passamos por deserto, por tempestade. Todos. Mas o nosso recurso, a nossa solução é Jesus. É o único que nos ama grandiosamente e cuida de nós, mesmo que nós não enxergamos. Ele está no comando, gente. Ele está no comando. Ele precisa, às vezes, nos provar para nos aprovar. Né? Não no nosso tempo, é no tempo dele. É sempre no tempo dele. Eu sei que a demora, às vezes, a demora de Deus aflige a nossa alma. Aflige porque nós somos fracos, né? Mas a fortaleza nós buscamos nele. É nele que nos fortalecemos. Como diz em Efésios 6:10, vamos lá nos revestir das armaduras de Deus. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos entrar em oração para que a gente fique firmes nos dias maus. Amém? Porque os dias maus vêm para todos. Para todos vêm os dias maus. E o nosso recurso, quem irá à frente da nossa batalha é Jesus. É Ele quem vai lutar por nós. Amém? A nossa batalha é de Deus. Muitas das nossas batalhas não são nossas, é do Pai. Né? E é na tempestade que nos achegamos ao nosso Pai. A tempestade vem para o nosso bem, vem para o nosso mal. E a gente tem que saber que depois de toda tempestade vem a bonança. Amém? Um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? A alegria vem pela manhã. Né? Depois da tempestade vem a bonança. Tudo que a gente está passando tem coisas grandiosas para nós lá na frente. Tem coisas lindas que iremos viver na presença do Pai. Isso se no tempo de agora nos capacitarmos de buscarmos a sua face. Iremos viver o que Deus... Iremos viver